estudantes, sejam bem-vindos ao 8º curso Se Trata, que tem como tema visão multiprofissional na abordagem aos transtornos alimentares e obesidade. Nesse momento, abrimos a temática Reflexos da Violência Doméstica na Personalidade da Criança, que será conduzida pelo Sávio Eric Santos Garcês, formado em Psicologia e pós-graduando em Psicologia do Esporte, e Virna Evelyn Rodrigues Cordeiro, formada em Psicologia, pós-graduanda em Psicologia Escolar e Educacional e palestrante na temática de suicidologia e ansiedade. Boa palestra. Olá, eu me chamo Virna Evelyn, sou psicóloga formada pelo Centro Universitário Estácio do Ceará. Meu nome é Eric, também sou psicólogo formado pela Estácio. Hoje nós estaremos conduzindo esta palestra do Se Trata, certo? Onde trataremos dos reflexos da violência doméstica na personalidade da criança. Será conduzida por nós dois, certo? Vamos tentar fazer de uma forma que seja uma conversa entre a gente, para que fique mais inteligível para todos que estão assistindo, né? Todos e todas que estão assistindo. E vamos separar este debate por pontos, certo? Então é importante que a gente comece vendo o que seria a pontuação da violência doméstica infantil, né? Sua tipificação e como ela ocorre. A Bia vai começar conduzindo agora. Então, para se falar de violência doméstica, a gente tem que dar a definição do que é essa violência, certo? Então, ela se enquadra como todo ato ou omissão por parte de parentes ou qualquer outra pessoa responsável pela criança, né, pais ou parentes, que tenha o objetivo de ferir a criança, tanto físico quanto psicológico. E aí a gente tem que também lembrar o que a gente considera por lei criança, né? Segundo o nosso próprio ECA, a criança está enquadrada até a idade de 12 anos, certo? De 12 anos em diante, o ECA já enquadra como adolescente, né? Então, todos esses atos praticados contra crianças e adolescentes, e aqui é importante a gente encaixar os adolescentes também, porque a gente sabe muito bem que, apesar dessa, vamos dizer assim, dessa delimitação do ECA a 12 anos, pelo menos acreditamos que o cérebro humano a ciência acredita que o cérebro humano só está totalmente formado, se não me falha que a memória agora, aos 21 anos, né? Então, acredito que se estende um pouco mais essa questão da criança, né? É importante que a gente veja os direitos direitinho, né? Entenda a parte legal, mas que também se entenda da parte cognitiva e dos deveres dos adultos para com essas crianças. Então, como a família ela é o primeiro grupo social, a primeira instituição em que a criança está inserida, então muitas vezes é o primeiro ambiente em que a criança possa sofrer algum tipo de violência, que infelizmente na maioria dos casos é onde a criança sofre as principais violências, né? Infelizmente. E aí a gente define quais são essas violências, né? A gente vai ter, primeiro, a violência doméstica física, né? A gente vai ter qualquer tipo de agressão praticada com objeto ou sem objeto. A gente vai ter a violência doméstica psicológica, certo? E a gente vai ter a violência doméstica sexual, sendo que elas acabam sendo uma consequência da outra, né? Então, fazendo uma análise fria, né? A criança que sofre a violência física e a violência sexual, ela automaticamente já está passando pela violência psicológica, né? Então, pesquisas indicam que a maior parte das crianças que passa por tipos de violências domésticas, elas já vivem em um lar cercado por esse tipo de violência, entendeu? Então, uma família desestruturada, onde o pai já é violento com a mãe, tende a, se essa família tiver filho, que o filho passe a participar, a ser mais um membro dessa família disfuncional e acabe sofrendo esses tipos de violências. E dados indicam que a criança, quando ela cresce, ela passa a aderir esses comportamentos. Por exemplo, a criança que presencia a violência parental, né? Quando o pai bate na mãe, isso é um tipo de violência já contra a criança, porque a criança testemunhar uma agressão
ou algo do tipo, já se enquadra como violência contra a criança, certo? Então, a criança, a longo prazo, ela tende a repetir esses comportamentos porque, de certa forma, foi naturalizado na frente dela durante seu desenvolvimento. Então, não precisa nem ir muito longe dizer que no casamento ela pode repetir determinados comportamentos. Dentro da própria escola também já pode repetir esses comportamentos, até porque, como eu já falei, a criança está inserida, né, nessa instituição familiar, que é a primeira. Então, por exemplo, no âmbito escolar, a criança é mais agressiva com os coleguinhas, ela é mais estressada, é mais autoritária, tem umas falas que a gente percebe que não é algo que criança geralmente diz, então eles acabam interpretando, né, eles aderindo. A criança é tida muito como uma esponja, ela absorve tudo que está ao redor. Então, querendo ou não, a criança vai interpretar e vai se manifestar de acordo com os comportamentos que tem dentro de casa, certo? E aí, uma vez que a criança testemunha, principalmente no que se trata da violência doméstica entre o pai e a mãe, principalmente, entre o seu ciclo social mais próximo, isso tende a desregular totalmente a imagem de mundo que ela tem, entendeu? Então, como a Virna falou, é comum que essas reações extrapolem no convívio social da criança, entendeu? Ou dificultem muito a socialização dela, em quesito dela se reprimir, ou ela passe a se expressar de forma violenta dentro do lugar que ela mais convive, vamos dizer assim, né? Então, esse comportamento de repetição, ele é muito comum nas crianças, né? A gente nota isso em vários casos, para quem já lida com criança, já atua com criança. E aqui é importante destacar que a gente está aqui se reduzindo ao público de crianças típicas, né? Porque existe toda uma questão relativa a crianças que não estão enquadradas no padrão social, né? Que tem déficit de desenvolvimento, etc. E aí são outros tipos de violências que também são violências domésticas aplicadas a essas crianças. Mas no momento a gente está aqui se reduzindo a esse público específico de crianças típicas, né? Elas acabam, como a Virna disse, sendo essa esponja de comportamentos, né? E a forma com que elas vão expressar não é uma regra exata que toda criança que passa por isso vá vir a tornar-se uma criança violenta, certo? Mas, em grande maioria, sim. Em grande maioria, ela vai arrumar uma forma de replicar aquele comportamento, né? Ela precisa de uma expressão. Se ela não consegue se expressar no ambiente no qual ela vive, com sua família, com seus familiares, ela tenta demonstrar essa expressão em outro local. Aí vem pra escola, vai uma saída com os amiguinhos, essas coisas, entendeu? Quando vai pra casa do amiguinho. Até porque é uma coisa que é naturalizada, como eu falei, né? Principalmente a violência física, que desde toda a história da humanidade ela está presente. Então, por exemplo, antigamente se tinha a determinação dos pais, tanto quanto a questão de vida ou de morte dos seus filhos. Então, o pai podia decidir até que ponto seus filhos poderiam viver. Outra época foi a questão da violência física ser tida como honra, né, vinda dos pais. E assim sucessivamente, até chegar no ponto de que a criança era vista como um mini adulto, porque ela poderia exercer tais funções contra um adulto em um determinado período, né? Era ali por volta dos 10 anos, por aí. E aqui no Brasil, por exemplo, foi em 1975, né? Após termos um caso, não me recordo agora onde, mas um caso de espancamento de uma criança. E foi a partir desse caso que todos os profissionais de saúde viram a necessidade de voltar os olhos, né, para a violência física contra crianças e adolescentes. Foi a partir daí que veio, né, a Constituição aponta, né, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar que a criança tenha como prioridade o dever, né, o direito à vida, à escola, a profissionalização, a alimentação, a segurança, a toda forma de qualquer negligência, violência e opressão. Então, 2 anos depois, em 1990, veio o ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, e assegurou mais ainda esses direitos, né,
para que as crianças tenham a proteção integral. Então, em falar dessa violência naturalizada, hoje em dia também ela ainda é muito naturalizada, como eu já falei, a violência física, que ela é tida como forma de educação. Então, a violência física, ela se enquadra tanto no tapa até o espancamento. Ela abarca ambas as situações. E aí a gente tem também, é importante destacar que a gente tem também a Declaração Mundial do Direito da Criança, né? Certo? Que ela vai englobar tudo isso, né? Como já diz, é mundial, então ela vai independente do ECA, independente da Constituição, etc. Esses reforçamentos federais que a gente tem é interessante, mas esse geral também, para o mundo também, ajuda a embasar a atuação de qualquer profissional e da própria família como, vamos dizer ali, como responsáveis, né, pelaquela criança, né? Então ela vai desde o direito ao nome, direito à escola, direito ao ensino compulsório, pelo menos até o 1º grau, entendeu? A criança tem esses direitos, a proteção contra a negligência e tudo. Isso é dever do Estado e da família, entendeu? É importante aqui destacar que é sim dever do Estado prover certas coisas assistenciais à criança e ao adolescente em si, à pessoa, né, no geral, mas agora especificamente falando da criança. Mas também é dever dos pais da família, daqueles que são responsáveis pela criança, que ajudem a que isso se cumpra, entendeu? Porque se o Estado fornece ali a escola, né, e os pais também não tentam ir atrás do filho estar naquela escola, e aqui eu não tô especificando o público, entendeu? Estou dizendo que eu entendo que existem questões de pais que não têm condições de levar um filho até uma escola distante, etc, né? E isso grande parte da população também passa por isso, né? Mas se o pai tem a possibilidade, ele negligencia essa questão do estudo, essa questão do bem-estar físico e psicossocial da criança, ele também é responsável por uma problemática que a criança venha a desenvolver posteriormente. Uhum. E a sociedade se enquadra nisso também porque nós, que estamos de fora, né, assim, da família, da escola, nós temos o dever de denunciar, certo? A denúncia ela pode ser feita em qualquer assistência social e não precisa de provas, certo? Apenas a suspeita ela já é motivo de denúncia. E aí agora é importante a gente especificar aqui realmente quais são os tipos de violência e como a gente poderia identificar esses tipos de violência, né? Através desses sinais que a criança passa no dia a dia, né? Esses sinais físicos e psicológicos, né? Verbais e não verbais que ela vem a passar, né? Bom, então vamos dar sequência agora falando da questão dos tipos de violência e dos sinais que as crianças acabam demonstrando, né? Sejam eles verbais ou não verbais, né? No caso da violência física, normalmente se você tiver uma visão mais apurada e tudo, dá para qualquer pessoa notar alguns sinais muito gritantes que crianças que passam por abuso infantil tendem a demonstrar, mas acaba passando despercebido pelo senso comum, entendeu? Ou até mesmo não é acreditado, porque quando a criança notifica, ela não inventou aquilo do além, muitas vezes, né? Então, muitas vezes as pessoas acabam não ouvindo o que foi dito. E nós psicólogos somos treinados, querendo ou não, para que tenhamos essa visão mais apurada, né? Profissionais da saúde, no geral, todos devem ter essa escuta mais especializada, né? E essa visão mais apurada para as coisas do dia a dia, né? Às vezes as coisas que passam em branco para um pai e uma mãe, para a gente pode não passar, entendeu? E é nesses casos que a gente entra e que a gente acaba colaborando na parte de denúncias, etc, né? Então, no caso de violência física, crianças tendem a desconfiar muito de contato com adulto, entendeu? A criança fica muito relutante de ter contato com outros adultos e tudo. Às vezes, não, é porque ela ela é antissocial mesmo e tudo. Óbvio que tem criança que não gosta de
de estranhos. Todos nós sabemos disso, né? Quem é tio, tia, ou quem é mãe, pai, padrinho, etc., sabe que às vezes a criança tem medo mesmo de outros adultos estranhos, né? Mas você deve desconfiar quando isso está em excesso, por exemplo. E uma pessoa específica, principalmente. Isso, exatamente. Se ela tem uma relutância com uma pessoa específica, a gente tem que estar atento em relação a isso, né? E aqui a gente está se pegando aqui na questão da violência física, né? E a gente vai falar dos outros tipos de violência ainda. Então, essa questão tem também essa questão de estar sempre alerta. Eu gosto de usar o exemplo de... Nós somos todos animais, né? Então, tal qual, por exemplo, um cachorro que sofre violência constante do seu dono, ele tende a se assustar ao ouvir qualquer objeto levantado em sua direção, né? Uma criança, que passa por violência doméstica, que passa por abuso infantil, ela tende sempre a estar nesse estado de alerta. Tal qual um cachorro está sempre no estado de alerta esperando uma agressão, um cachorro que sofre agressão, né? A criança também, ela tem os seus instintos primais, vamos dizer assim, né? Como todo humano ela tem. Então esse estado de alerta é um estado de proteção que ela desenvolveu em defesa dessas agressões. Então é um estado constante de alerta, sempre esperando que algo ruim aconteça. E isso também é uma coisa que passa muito despercebido, entendeu? Na escola, por exemplo, né, um dos sinais muito presentes e que costumamos ficar atenta é o hábito da criança estar exausta o tempo todo. Porque, por exemplo, se a criança passa a sofrer algum tipo de violência em casa, que é uma zona de perigo, vamos dizer assim, e ela vai para o âmbito escolar, que ela considere um ambiente que ela tenha segurança, então ela vai, né, ter mais ali uma questão de descanso, por confiar na professora, nos coleguinhas e etc. Então ela acaba dormindo nas aulas, né, não querendo participar de atividades e etc. Porque ele baixou o estado de alerta dela, né, principalmente naquele momento. Ela já não está naquele estado que eu comentei anteriormente de estar sempre esperando que algo ruim aconteça, entendeu? Então, outras coisas que é necessário notar são, por exemplo, mudanças severas de humor, entendeu? Uma criança que está feliz e de repente está agressiva, e de repente está muito triste com a atenção baixíssima, né? Que é esse caso, essa questão da escola de ficar com sono, isso pode ser considerado uma mudança severa de humor, entendeu? Então, professores, eles têm que ser treinados para essa questão. Professores que lidam com pedagogos, que lidam com crianças mais no jardim de infância, crianças nessa faixa etária de até 12 anos, etc., né? Tem que ser treinado. Professores, no geral, têm que ser treinados com esse olhar especializado para notar essa diferenciação, porque a criança passa a maior parte da sua infância na escola também, né? Grande parte das crianças passa a maior parte da sua infância na escola, né? Tem crianças que frequentam as creches, né? Tem crianças que frequentam creches desde muito cedo, entendeu? Então, tem professores que convivem com as crianças durante todo um período do ensino fundamental, que é um longo período, por exemplo. É muito comum em comunidades que crianças estudem na mesma escola até o final do ensino médio, entendeu? Comece no ensino fundamental, ali na quinta série nessa escola e vá até o final do ensino médio. Então, aqueles professores que estão ali naquela escola, eles conhecem aquelas crianças, sabe? Muitas vezes até mais que familiares, né? Muitas vezes as crianças recorrem a esses professores. Então, eles conseguem notar, geralmente, essas mudanças frequentes de humor, né? Mas acabam deixando passar por essa questão do senso comum mesmo, né? Por ser normalizado na sociedade, a questão da violência, né? E então isso acaba passando em branco, infelizmente, né? O que acaba aumentando os casos de violência e os casos de subnotificação, principalmente, né? Outra coisa é um grande receio de falar dos pais, por exemplo, entendeu? Isso é mais notável ainda nessa escola, né? Chega muito cedo na escola, quer sair muito tarde da escola, entendeu? Isso é comum quando a criança está presenciando violência parental, né? Quando está tendo ali uma separação, quando a criança está sofrendo alguma alienação parental também, certo? A criança sempre dá ali uma esquiva para tentar não falar, porque, pode falar para minha mãe que eu falei para o meu pai, que eu desenhei o meu pai, e a minha mãe pode querer brigar comigo. Sempre acontecem esses casos. E aí tem uma questão que eu venho notando, né? Que eu vim notando com o tempo e que eu comecei a fazer essa analogia, né? Não que isso seja bom também, que eu vou citar agora, mas, por exemplo, quando uma criança que eu vejo assim, que está sofrendo essa questão de violência, está na escola, né? Uma criança mais velha, assim, lá para os seus 12 anos, que já está ali saindo da parte da infância especulada por lei, indo para a adolescência,
ela, sei lá, usando o bom cearês aqui, ela gazeia a aula, né, por exemplo, e você consegue descobrir qual foi a forma com que essa criança gazeou a aula, você sendo psicólogo escolar, você sendo a pedagoga escolar, a pessoa responsável, diretora, professor, etc., você consegue traçar alguma parte do que acontece na vida pessoal daquela criança. Porque, por exemplo, se uma criança gazeia a aula e volta para casa, né, você já tem mais ou menos uma noção que aquele ambiente não é tão nocivo para ela querer voltar, entendeu? Porque é muito mais comum que uma criança que gazeia a aula tenda a sair, uma criança que está sofrendo violência, tenda a sair da escola para gazear a aula e ir para outro lugar do que ir para casa. Porque se a criança foi para casa, então o ambiente já não é tão nocivo, né? E são esses pequenos pontos, pequenos sinais que você vai englobando para traçar esse perfil psicológico dessa criança, né? Das crianças em gerais na qual você está lidando na escola, né? No ambiente escolar, ou em outro ambiente, ou na clínica mesmo, né? Que eu vou falar ainda da parte clínica, como é que a gente vai ver essa questão da intervenção com essas crianças que estão passando por essa problemática, né? Mas você usa tudo para traçar esse perfil psicológico, certo? Esse perfil de impacto, né? Essa linha de risco dessa criança, né? Outra coisa que é muito comum em crianças que acabam passando pela questão da violência doméstica é a questão da apreensão, quando eles veem outra criança sofrendo, entendeu? Quando outra criança começa a chorar e você vê uma criança muito afetada por algum motivo, isso também você tem que ficar com uma pulguinha atrás da orelha para tentar notar aquilo, né? Por que essa criança está tão afetada vendo aquela outra criança chorar, né? Ela está se afastando, ela está sendo solidária com aquela outra criança, está tentando perguntar o que é que o amiguinho tem, ou ela se recuou, se encolheu, ou ela começou a chorar também, entendeu? Isso também é um sinal a ser visto com muito cuidado, entendeu? Com muita cautela, né? A gente tem também as questões mais gerais, que é muito comum que aconteça também, que é a questão do dificuldade de aprendizado, entendeu? Que vem atrelada principalmente a questões dos comportamentos, né? Os excessos de comportamentos acabam demonstrando, levando a dificuldade, comportamentos ruins, é que eu vou dizer, né? Não ruins não, comportamentos, vamos dizer assim, prejudiciais o desempenho daquela criança naquele ambiente que ela está no momento, né? Que ela está sendo observada, né? Porque não vai ser possível que você observe a criança em todos os ambientes, né? Mas naquele ambiente controlado que ela está sendo observada, escola, clínica, etc., a gente tem que ver essa questão da dificuldade de aprendizagem, né? Muitas vezes as crianças têm dificuldade de aprendizagem e está atrelada a questão da violência doméstica, principalmente, entendeu? Não necessariamente violência sexual. Existem muitas questões da violência sexual envolvida, mas também existem questões da violência doméstica até não praticada com a própria criança, mas sim o fato dela enfrentar aquela violência doméstica dentro de casa, né? Que aí se enquadra na psicológica, quando a criança está vendo constantemente os pais brigarem, etc., como a gente já falou aqui antes, né? Então isso acaba, ela acaba trazendo esse comportamento para si, ou ela imita, ou ela expande ele para outro tipo de comportamento, né? Ela vai exceder um comportamento destrutivo de alguma forma, né? Uma timidez, uma passividade ou então uma agressividade extrema, né? E vai acabar levando essa desatenção e essa dificuldade de aprendizagem em geral, né? Aí a criança acaba sendo reprovada e isso vira toda uma bola de neve. São outras coisas a se observar. Essa questão da criança ter um rendimento mais baixo na escola, ela é um problema, né, de certa forma, porque geralmente as pessoas, quando elas veem as notas caindo, o desempenho da criança indo mais baixo, as pessoas têm essa questão de, pode ter algum problema cognitivo, a criança pode estar, sei lá, desenvolvendo alguma coisa, o estudo não está funcionando. E ela pode estar desenvolvendo alguma coisa, né, na verdade. Não necessariamente como a maioria pensa, né, autismo, um TDAH, não necessariamente isso, mas quase nunca ninguém pensa que aquela criança pode estar passando por algum tipo de violência. A gente tem que ter muito cuidado com as viroses psicológicas aí, né, que o pessoal distribui problema psicológico, distribui CID aí como se fosse a coisa mais comum do mundo, né, e às vezes a problemática está mais nas pessoas que vivem ao redor daquela criança, que estão transmitindo, fazendo com que aquela criança absorva isso e transformando em um comportamento destrutivo, do que em um problema neurológico de ordem cognitiva da criança, entendeu? Então, cabe a gente pegar
né, avaliar essa situação, digo no âmbito escolar, né, que é um âmbito de criança, querendo ou não. Então, cabe a gente analisar toda essa questão, não é necessariamente chegar, colocar a criança na nossa sala, né, ter aquela imagem de cura e colocar ela de volta para a sala de aula. Então, é importante que a gente fique atento a esses sinais que foram ditos, né, nessa parte de violência física. E a gente vai falar agora sobre a violência sexual. Vamos entrar nos aspectos agora da violência sexual, que é muito importante a gente entender também esses aspectos, né? A gente vai ter algumas coisas parecidas, com certeza, né? Mas são nos detalhes que moram as problemáticas principais, entendeu? Nas maiores simplicidades a gente vai encontrar essas problemáticas, essas diferenciações. É importante que a gente estude mais a fundo para não confundir. E nessa questão da violência física ser tida como uma violência, tida como educação, no caso da violência sexual é mais a questão da desinformação, porque a criança muitas vezes ela não sabe que está tendo um direito violado, porque, como vocês sabem, o direito sexual da criança é um direito da criança, certo? Ela tem o direito de ter o seu desenvolvimento sexual saudável. Então, a violência sexual, ela é essa violação. E muitas vezes a criança não sabe que está sofrendo e por esse motivo a criança acaba retraindo, não conta para alguém. A criança muitas vezes ela é ameaçada. E por isso, boa parte dos casos, né, os dados mostram que boa parte dos casos de violências sexuais, ela acontece dentro do âmbito familiar, né? Um tio, um avô, o próprio pai e etc. E a partir disso, a gente deve ficar atento a esses sinais que eu vou apresentar a vocês agora, certo? Um dos sinais que a criança pode ter é a questão do medo acerca de algum desagrado ou ser deixada sozinha em algum lugar específico ou com alguém específico, né? Um parente, um segurança da escola, um professor, alguém do tipo. Então, esse desconforto presente em determinados momentos, a gente deve ficar atento do porquê que aquela criança ou adolescente não quer ficar, certo? Dores, né, na parte do corpo, isso é muito voltado para os médicos, por exemplo, porque a criança, muitas vezes, ela não chega com a questão no médico de dizer eu fui violada, né, ou algo do tipo. Ela chega dizendo que está com uma dor na perna, uma dor aqui nas costas e etc. Porque, querendo ou não, a criança acaba tendo uma reação, né, no corpo. Outro sintoma é a gravidez precoce, né, por motivos óbvios, e poucas relações com os colegas e os companheiros, aquela criança mais retraída, né. Geralmente a criança era tida como uma criança que socializava mais, que conversava mais, e de repente ela ficou mais retraída num canto, certo? Outro sinal é tentativas de suicídio e depressões crônicas. Isso é muito comum, porque gera um sentimento de culpa, né, muito grande, por achar que fez algo de errado, algo que não deveria, que a culpa foi dela. Então, é um dos sinais também. Outro sinal também que engloba, né, essa parte é o interesse excessivo com questões sexuais, né, da criança e do adolescente. Por exemplo, em uma brincadeira, a criança começa a querer fazer uma brincadeira que pegue mais nas partes dos coleguinhas, ou que fale mais desse tipo de assunto. Mas tem que ter cuidado para não confundir isso com a questão da exploração do próprio corpo, que todo ser humano tem. Isso. Tem que ficar atento a isso, entendeu? Comum assim, normal que toda criança faça esse tipo de brincadeira. Mas a gente tem que observar de forma mais excessiva. Né? E de forma mais intrusiva também, entendeu? Uhum. Não com dúvida, mas mais com, não curiosidade, mas com, vamos dizer assim, um tipo de agressão, assim, sabe? Que gera um desconforto também na outra criança, né? Isso. São vários sinais físicos e psicológicos, principalmente físicos, no caso da violência sexual, eles são mais gritantes, certo? Uhum.
A gente também deve ficar em alerta que nesses casos a criança ou adolescente, em algum momento eles já informaram a alguém, e não diretamente, mas tipo, alguém mexeu comigo, alguém fez isso comigo, alguém passou a mão na minha perna, e a pessoa muitas vezes, é porque você tá crescendo, tá ficando assim, e não pergunta a fundo sobre o que ocorreu, certo? E agora a gente vai tratar das questões das intervenções, certo? Comunicações, intervenções que podem ser feitas em alguns âmbitos, certo? Aqui a gente não tem propriedade para falar em todas as áreas, obviamente, né? Mas como psicólogo clínico e que está se graduando na área da psicologia do esporte e já tem uma certa experiência na própria clínica, como eu já disse, né? E a Evelyn também, ela pode tratar de uma parte desse assunto, pegando um pouco da parte da psicologia escolar, que é a parte que ela está se especializando. Então a gente vai trazer aqui algumas informações sobre intervenção e outras variações. Então, no âmbito da escola, é informado, né, que a gente deva direcionar essas questões ao conselho tutelar, certo? Mas nem sempre a criança ou adolescente ela vai vir, né, até nós que eu digo psicólogos. Então é normal que ela diga para um colega ou até mesmo para o professor. Como o Eric já falou, né, em um determinado tempo, a criança fica muito tempo ali com o professor, o que gera uma questão de confiança. Ainda mais no cenário de colégios integrais que a gente tem hoje, 2 turnos, etc. Então, aquele período que antigamente era um período que a criança passava só a manhã ou só a tarde na escola, hoje a gente já tem esse período longo diário, né? Mais aqui no Nordeste, em outros estados já existiam essas questões de algumas escolas integrais ou algumas instituições privadas que já atuavam dessa forma. Então, a gente fica com a diretoria, né, nessa questão de coleta mesmo assim de dados da criança e etc, para poder encaminhar tudo para o conselho tutelar. Então, o conselho tutelar ele vai fazer essa parte de investigação, de apreensão da criança se for necessário, né, quando é uma questão mesmo dentro da casa da criança, tipo pai. Então, o nosso papel é de notificação, certo? E também tem a área da jurídica que a gente pode trabalhar como coleta de dados, né? A coleta ali da investigação do caso e também como forma de intermediar o que está sendo dito na hora da audiência entre o juiz e a criança, porque muitas vezes a criança ela não entende, né, na maioria das vezes, o que está sendo dito na sala de audiência e também por questões de intimidação da criança com o seu agressor. Se já é desconfortável para a gente que é adulto, né, passar por uma situação dessa, imagina uma criança, né, que está ali no meio de tanto adulto e ainda mais frente a frente com o seu agressor. Então a gente trabalha como esse porta-voz, né, de levar as informações para o juiz e repassar o que foi dito para aquela criança. E também questão de acompanhamento posterior, né, que a criança precisa de um acompanhamento psicológico. E aí essa parte do acompanhamento psicológico a gente vai falar, acaba trazendo para essa questão clínica, né? No âmbito clínico a gente vai ter vários tipos de intervenções no que se trata da violência doméstica contra a criança, né? Então, independente da abordagem a qual você tem escolhido seguir como psicólogo, né? Você vai ter uma intervenção ali específica para aquele momento, né? Então, mas existe um geral, vamos dizer assim, né? Uma linha que você deve seguir, uma linha de raciocínio a qual você deve seguir. Como foi que essa criança chegou até você? Ela chegou direcionada por um juiz depois de um caso de abuso, aí você já tem toda a informação, né? Essa criança chegou até você direcionada pelo pai que estava com algum receio por algum comportamento da criança e tudo. Dependendo de como essa criança chegou até você, você vai ter que traçar certas linhas, né? Investigar certos quesitos, entendeu? Então, se for uma criança que chegou com aquele relato de abuso e ela chegou já para o tratamento, né, vamos dizer assim, né, para que você lide já com aquela demanda que você já está sabendo, que já foi repassado por um terceiro para você, né, você já deve começar embasando pela sua abordagem, né, se você trabalhar com crianças. É importante aqui a gente destacar
que não é todo psicólogo que vai ter essa expertise de trabalhar com crianças, certo? Não adianta a gente tentar chegar aqui e dizer para vocês que todo psicólogo consegue trabalhar com criança, porque não é assim que funciona, né? A gente tem públicos diferentes, né? Especificidades dentro desses públicos, né? Idoso, adulto e adolescente e criança são públicos totalmente diferentes, né? Eles têm uma correlação ali da problemática que passa por esse período da vida, mas quando você vai lidar, são públicos diferentes sim, né? Por experiência própria de já atender uma variação de público, eu posso dizer que é complexo você tentar tentar lidar da mesma forma com um adulto, com um adolescente, com criança. Você tem um conflito de interesse muito grande em relação a isso, né? Ao depender da sua idade como terapeuta também, e da sua experiência também como terapeuta, isso complica mais ainda, certo? Você tem que se debruçar realmente aquele público para poder que a sua intervenção tenha sucesso. E se você quer trabalhar com o público infantil, você tem que parar, sentar, estudar e se especializar naquilo, porque dentre esses públicos, o infantil ele é o que tem mais questões delicadas, vamos dizer assim, envolvidas, entendeu? Porque é uma fase de desenvolvimento muito fina, ali, muito delicada, e que você tem que ter muito cuidado com aquilo que você vai intervir naquele momento, né? Entre as intervenções, a gente vai desde traçar uma linha sobre interesses daquela criança, então o terapeuta tem que buscar ali traçar essa relação, que a gente chama de relação terapêutica, né? A gente tem que buscar ali fazer essa relação e ter essa relação essa relação terapêutica com a criança é mais complexo do que ter essa relação com o adulto, né? Porque o adulto você consegue tirar um interesse dele com maior facilidade, né? Você consegue descobrir algumas linhas da vida dele, ter algumas respostas mais técnicas que podem vir a ajudar você. Já com criança você tem que buscar isso através principalmente da ludicidade, entendeu? Então, coisas que um terapeuta infantil que vai lidar com crianças tem que estar ciente é que ele vai ter que trabalhar com ludicidade, certo? Ele vai ter que trabalhar com uma linha de testagem, querendo ou não, né? É necessário que você use alguns recursos terapêuticos que consigam estimular aquela criança a falar certas coisas, né? Para você conseguir especificar qual é aquela demanda que, como eu disse, se a criança não tiver chegado para você com a demanda de um juiz, ou principalmente de juiz, de um caso que já vem, um caso de abuso, essa criança já veio direto para o atendimento, você sabendo mais ou menos o que aconteceu, você vai ter ali que traçar o que está acontecendo, né? Para você ir ali formulando, eu acho que a gente está indo aqui mais para a linha de uma criança que está sofrendo um abuso sexual, uma criança que está sofrendo um abuso físico relacionado a bater, etc., né? Ou o mais comum, que acontece geralmente, uma criança que está com problema de aprendizado e não quer fazer alguma coisa porque o pai ou a mãe está investindo seus sonhos naquela criança, que é uma coisa muito comum que acontece, né? Muitas vezes a criança vai chegar ao consultório com um problema que não diz respeito a ela, entendeu? Um problema que diz mais respeito aos pais do que a ela. Então, nessa seara você tem que ter cuidado, nesse âmbito você tem que ter cuidado, porque lidar com a criança, com a terapia infantil, não é lidar só com a criança, né? Não adianta você construir um castelo de carta e ver alguém assoprar, né? É muito sensível essa relação terapêutica com a criança, entendeu? Você tem que lidar com os pais, certo? Então é interessante que você tenha uma reunião com os pais, certo? É interessante que entre os atendimentos, por exemplo, né? Aqui usando como base mais ou menos como eu faria, né? Você ter aí 3 atendimentos com a criança, um com os pais, entendeu? Para poder ter o pai, né? A gente aí, dependendo do modelo de família que essa criança viva, né? O avó, que seja a responsável pela pessoa, né? Também, né? Os pais. Isso. Não, mas é necessário que você atenda aos pais. O primeiro encontro deve ser feito com os pais para você entender o que é que esses pais estão procurando naquele momento, entendeu? O que eles acham e tudo, porque aí você já começa a sondar essa linha que eu falei, essa linha tênue que eu falei. Tem que ser sondada principalmente com os pais, porque é eles que vão ter as informações ali técnicas, né? Eu falo principalmente assim as questões técnicas, né? Agora, no que diz respeito à problemática, você vai ter que trabalhar com muito cuidado e muito carinho com a criança, entendeu? Você vai ter que utilizar-se de recursos lúdicos, você vai ter que buscar entender quais são os interesses daquela criança, né? Não vai ser fácil, pode parecer difícil, pode demorar, certo? O que é muito comum também acontecer no caso de
violência verbal, né, no dia a dia da criança, é que a criança acaba aderindo àquilo para si mesma, internalizando e tomando como verdade. Eu já vi muita criança de querer justificar um determinado comportamento, uma situação, de dizer que é porque ela é burra, né? Ah, a minha mãe disse que eu sou burra, eu faço essas coisas porque eu sou burra. Então a criança acaba tomando aquilo como verdade. E é outra coisa também que a gente deve ficar em alerta, né? De quem foi que disse que essa criança é boa, quem foi que disse que ela não é capaz, quem foi que disse que ela é lesada e etc. Expectativas maternas e paternas jogadas em cima da criança, como eu já disse, são exatamente isso, entendeu? Essas insinuações que familiares fazem podem acabar baixando a autoestima da criança e às vezes um problema que poderia ser resolvido na simplicidade acaba se tornando esse tipo de bola de neve psicológica, certo? Acredito que tenha dado para ficar, sei que o tempo não é tão amplo, né? Mas acho que deu para ficar um pouco explicado para vocês, né? Deu para esclarecer algumas coisas, trazer aqui, explanar algumas coisas também, né? É um assunto muito amplo, é um assunto que requer bastante estudo, querendo ou não. Como eu disse, todo público tem a sua especificidade e requer que você estude muito para atender cada público e para tentar entender um pouco de cada público, certo? E vai mudar de caso para caso, é incontestável que a vivência é diferente de cada um, né? Você vai ver essa mudança em todos os detalhes, né? São mundos diferentes, são vivências diferentes, né? Isso vai mudando cada vez mais se você, dependendo do público que você está atendendo. Se você está atendendo um público que tem um poder financeiro mais alto, vai ser uma demanda diferente de um público que não tem esse poder aquisitivo tão grande, entendeu? Você vai notar essas coisas no dia a dia, né? Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade ao Se Trata de estar aqui podendo explanar esse assunto tão rico para vocês, né? Agradecer a quem está assistindo, né? Dizer que, mais uma vez aqui, que é importante que estudemos, né? Que passamos a se renovar constantemente, né? Para a gente não perder a nossa capacidade de lidar com o outro, né? Então, tem toda a questão da ética e tudo, mas o estudo é muito importante nessa questão, entendeu? O estudo constante é muito importante. Também gostaria de agradecer a oportunidade. Eu espero que todos vocês tenham gostado. E como o Eric falou, é um tempo muito curto, né, para falar de algo tão amplo que requer um estudo mais aprofundado, questões, né, a serem levantadas, muita coisa fica de fora. Então, mas mesmo assim, eu espero que tenha sido proveitoso e que vocês tenham gostado. Obrigado e até a próxima.